celebração de hoje, a realidade do dia de ontem, São Pedro e São Paulo, nos leva a celebrarmos o dia do Papa. Então toda a igreja se volta para esta pessoa não como um ídolo, mas como uma referência da unidade da igreja. Nós queremos na missa de hoje, de modo especial, rezar pelo nosso Papa Francisco. Algumas notícias vão nos falando do seu estado de saúde e ninguém quer perder esta bênção de Deus, né, que é o Papa Francisco neste momento. O Papa, ele reúne os dois aspectos que a missa de hoje nos apresenta a respeito da igreja. Na pessoa de Pedro, nós vemos, sobretudo, não unicamente a igreja no seu aspecto institucional, o pastor, aquele que tem sobre os seus cuidados o caminho da igreja na sua vida interna, na sua estrutura, mas na sua dimensão espiritual interna. Na pessoa de Paulo, nós vemos a igreja com a sua força carismática, a sua força missionária. Não são duas coisas separadas, são dois aspectos da mesma realidade eclesial. Nós não podemos ser um corpo se não temos um mínimo de estrutura. Nós não podemos formar uma comunidade, ser uma grande família, se não temos um encontro entre as pessoas. Então é necessário que a igreja tenha uma dimensão visível e nesta dimensão visível se expresse também a sua unidade. E aí está uma das funções do exercício do governo e da autoridade. Mas seria um corpo sem vida se não tivesse a dimensão carismática, a dimensão da força evangelizadora. Algumas pessoas consideram Pedro e Paulo como se fossem quase antagônicos, não tem nada disso, não é isto? Pedro foi o primeiro a reconhecer que o Evangelho de Jesus e a vida no Espírito era para todo mundo. Como judeu, ele custou a chegar a isto, no sentido da sua estrutura mental. Mas bem no início, quando ele foi a Cesareia, à casa do centurião Cornélio, uma pessoa que não era nem judeu, nem adepto de Jesus Cristo, e ele acolheu a pregação de Pedro. E o Espírito Santo tomou posse da vida daquele centurião, a esposa, os filhos, os empregados da casa. Foi um Pentecostes. Então Pedro compreendeu que a salvação e a vida no Espírito era para todos. Muita gente coloca Pedro como se fosse alheio a isto. E Paulo fosse aquele que era destinado num plano mais universal. Torna-se mais evidente as viagens de Paulo, o apóstolo, para os gentios. Mas vamos ficar com aquilo que é muito forte na mensagem do Evangelho. Jesus pergunta aos apóstolos o que o povo pensa a respeito dele. Havia muitas opiniões. E Jesus pergunta, e vocês? O que vocês pensam a meu respeito? Então foi Pedro que respondeu, tu és o Messias, o Filho de Deus. Então, sobre esta profissão de fé, Jesus constrói a sua igreja. Isso se refere a nós. Na medida em que nós temos esta profissão de fé, nós somos uma pedra viva na igreja.
Então a pergunta do Evangelho deve ressoar ao nosso coração da seguinte forma: o que você pensa de mim? Pergunta Jesus. Então nesta missa nós queremos que essa pergunta ressoe. Quem é Jesus para nós? O que Jesus significa na nossa vida? Que lugar ocupa? Que significado que ele tem? Qual é o lugar de Jesus aqui na TIP Clínica? O que ele significa? A primeira leitura, falando de Pedro na prisão, nos revela muito a força libertadora do Espírito. Enquanto ele estava na prisão, a comunidade estava orando por ele. As coisas estão ligadas, não estão soltas. Pela igreja em oração, Deus se manifesta e liberta Pedro. Primeira coisa que ele faz, vai à sua comunidade. Paulo, segunda leitura, convertido, porque Cristo se apresentou a ele no caminho de Damasco. Paulo muda a sua vida, oferece toda a sua vida pelo anúncio do Evangelho. Então vamos agora, fechando nossos olhos, rever o que Deus tem feito em nossa vida. Qual tem sido o nosso caminho? Quais as mudanças? De que forma vamos crescendo na fé? De que forma Jesus é percebido por nós? Como vemos Jesus ressuscitado e verdadeira força transformadora, libertadora? Como Jesus nos dá uma vida nova, nos ressuscita? Como que a força da sua ressurreição está atuando em nosso coração, em nossa família e onde vivemos e trabalhamos. E oferecemos agora a nossa vida juntamente com a oferta do pão e do vinho, lembrando-nos das palavras de Paulo: ofereço a minha vida, combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Nós oferecemos a nossa luta, o nosso trabalho, a nossa vida, e também neste momento o Senhor nos santifica por esta celebração eucarística. Cantemos apresentando ao Senhor os nossos dons.